Queridos, a paz do Senhor, nós estamos aqui para mais um culto de oração, de clamor, mais um momento que nós nos achegaremos à presença do Senhor para falarmos com Ele, para expormos o nosso coração diante da presença dEle e com a certeza de que Deus está sempre com seus ouvidos inclinados para ouvir o clamor do povo dEle. Então eu encorajo você a, junto comigo, nós nos achegarmos a Deus, unirmos a nossa voz, unirmos a nossa fé, para pedirmos e clamarmos a Deus nessa concordância, nessa união de fé, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para as nossas vidas, eu tenho certeza que Deus vai agir através de nossas orações. Faço um convite a você, que você compartilhe esse vídeo, você está nos assistindo aí, já pode mandar para alguma pessoa que de repente precisa ouvir a voz de Deus, que também tem uma situação que precisa apresentar ao Senhor e você sabe que ela precisa orar. Convide essa pessoa, compartilhe esse vídeo e vamos orar juntos. Vamos unir a nossa fé, unir a nossa esperança para que Deus venha agir em nosso favor e fazer aquilo que só Ele pode fazer. Nós damos graças a Deus porque temos ainda um Deus a quem recorrer e um Deus que pode todas as coisas. E esse Deus está acessível a nós. Então, faço esse convite a você. Vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos aí. Ore junto comigo. Participe dessa oração. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nesse momento e queremos entregar nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos entregar esse momento nas Tuas mãos, ó Deus, e te pedir, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar. Te pedir, ó Deus, que o Senhor venha agir em nosso favor, ouvir o nosso clamor, ó Pai, e abençoar as nossas vidas. Pai querido, que o Senhor mude nossos corações, que o Senhor abençoe não somente as nossas vidas, mas o ambiente que cada um de nós nos encontramos nessa hora seja abençoado pelo Senhor, Deus. Assim nós oramos, entregando tudo nas Tuas mãos, entregando, Pai, as nossas vidas, esse momento, nossas circunstâncias nas Tuas mãos, e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Amém, querida? Nós queremos convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Eu quero compartilhar uma rápida palavra com você. Marcos, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo 25. Marcos 5, 25 diz assim a palavra do Senhor. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Nesse texto nós vemos uma parte, da vida de uma mulher. Essa mulher que nós vemos no texto foi uma mulher que passou por diversas dificuldades. A enfermidade que ela possuía gerou várias dificuldades para ela. Essa era uma enfermidade particular que, dentro da cultura de Israel daquele tempo, devido às leis cerimoniais que os judeus tinham, esse fluxo de sangue fazia com que essa mulher precisasse se isolar das pessoas queridas, se isolar da sociedade. Então, ela, por possuir essa enfermidade, muito provavelmente teve que sair de casa.
deixando a sua casa. A Bíblia não especifica se ela era casada, se ela tinha filhos, mas a Bíblia nos mostra que ela teve que se isolar por causa dessa enfermidade. Essa enfermidade também impedia ela não só de conviver com a sua família, mas o convívio social de forma geral. Ela não podia entrar numa padaria, por exemplo, daquele tempo e comer alguma coisa. Por quê? Porque esse fluxo de sangue a impedia. Se ela sentasse num banco, se ela sentasse em alguma cadeira, aquela cadeira era considerada imunda dentro da cultura daquele tempo e ninguém mais poderia sentar naquela cadeira. Então aquela mulher teve que se isolar socialmente. E infelizmente, né, dentro da cultura daquele tempo também, aquela mulher teve que se isolar espiritualmente. Devido a essa situação que ela vivia, ela não podia participar do culto, ela não poderia adentrar o templo. Então aquela situação que aquela mulher viveu afetou a vida dela de uma forma muito grande dentro da situação e cultura daquele tempo. E para piorar a situação, a vida dela também foi sofrendo prejuízo financeiro. Porque ela, na tentativa de se curar, ela não desistiu de viver, ela não desistiu de lutar pela vida. Então, na tentativa de curar, de se restaurar, de se restabelecer, o texto nos mostra que ela foi gastando tudo quanto tinha, buscando tratamentos, buscando médicos, buscando soluções para que aquela situação se resolvesse. E nada se resolveu. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus. E isso é maravilhoso aos nossos olhos, porque, como eu disse, ela não poderia adentrar o templo para adorar a Deus. Ela não poderia adentrar o templo para pedir um socorro ao Senhor. Mas nós vemos o Deus Todo-Poderoso saindo do templo, se é que eu posso dizer assim, para vir ao encontro dela. O Deus Todo-Poderoso saindo do templo para tratar com a vida dela, para dar uma oportunidade a ela, para dar uma chance a ela de se restabelecer. E isso já traz algo maravilhoso para nós. Às vezes nós pensamos que somos nós que buscamos a Deus, mas a realidade é que principalmente é Deus quem vem ao nosso encontro. E a prova disso é o nosso Senhor Jesus. Ele veio ao nosso encontro primeiro. Ele tomou a iniciativa primeiro. Então eu quero dizer para você que está nos assistindo, Deus quer te abençoar. A iniciativa Ele já tomou. O primeiro passo Ele já deu em nossa direção. E Ele espera somente a nossa reação com relação àquilo que Ele já fez por nós. Deus já fez por nós muita coisa. E aqui nesse texto nós já aprendemos então que Deus já tinha saído, vamos dizer assim, do templo para estar ali naquele lugar, para se achegar mais próximo a ela, a uma situação, a um ambiente onde ela tivesse aquele acesso, uma oportunidade. E o texto nos mostra que ela ouviu de Jesus, sabia onde Jesus estava, e ela, apesar das suas aflições, apesar das suas dificuldades, imagina, não sei se você já teve essa experiência de doar sangue, eu já tive, e às vezes a gente tem pessoas que se sentem meio fragilizadas, ficam meio fracas durante o dia. Então, imagina aquela mulher perdendo sangue constantemente durante 12 anos. Certamente ela tinha algumas fragilidades, sentia algumas fraquezas, não sei quais os sintomas mais ela poderia ter. Você que é mulher, que tem os seus costumes aí mensais, sabe que pode ter uma noção do que aquela mulher passava durante 12 anos seguidamente. E nós vemos no texto que ela, apesar das suas fragilidades, das suas dores, apesar dos incômodos, das cólicas que ela provavelmente sentia, ela foi até Jesus. Jesus saiu do templo e passou pertinho dela. Mas ela teve também que ter uma atitude. Ela teve também que ter uma ação. Ela teve também que agir. E nesse texto nos mostra que ela teve que ter coragem de se levantar e ir até o encontro do Messias, ir até o encontro do Mestre, ir até o lugar onde Jesus passaria. Será que nós temos feito isso, queridos? Muitas vezes nós queremos um milagre nas nossas vidas, nós queremos a nossa saúde restaurada, nós queremos a nossa vida emocional restaurada, nós queremos até a nossa vida financeira restaurada, mas muitas vezes a gente não vai até onde o milagre está. A gente não vai até onde Jesus quer que a gente vá. A gente não vai até
o lugar, o ambiente onde Jesus quer operar o milagre. Então nessa hora, nessa primeira palavra, eu quero encorajar você, querido. Eu não sei quantas limitações você tem, eu não sei quantas dificuldades você tenha, eu não sei quantas dores cercam a sua vida, que te dificultam você tomar uma atitude, mas eu quero dizer para você que o milagre está disponível para você também, o milagre está disponível para mim, o milagre está disponível para nós. Aquela mulher então, ela se movimenta, ela se mobiliza e ela vai até o local do encontro de Jesus. É interessante observarmos que ela ouviu, então quer dizer que tinha alguém próximo a ela que falou de Jesus para ela. Talvez a encorajou aí, talvez, ou simplesmente ela ouviu que Jesus fazia milagres e isso a impulsionou aí. Então ela foi até o local do milagre, ela foi até Jesus. Chegando ali, no local do milagre, também teve desafios para que ela conseguisse chegar até onde Jesus estava. E ali ela foi mais um desafio a vencer. Mas ela perseverou e não desistiu. Isso traz um outro aprendizado para nós. Infelizmente, hoje nós vivemos num tempo, numa geração que quer que Jesus faça tudo imediatamente. Porque nós temos uma pressa muito grande, uma ansiedade muito grande, e nós achamos que Deus tem que fazer tudo rapidamente. Deus tem que cumprir a agenda apressada do nosso tempo. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda que Jesus é o soberano, Ele é Deus. Não é o Senhor que tem que se adequar à nossa agenda. Somos nós que temos que nos adequar à agenda dos céus. E graças a Deus que nós ainda temos um acesso à agenda no céu, querido. Graças a Deus que nós temos um acesso ainda à presença do Senhor. Então, tem situações na nossa vida que não se resolve de uma hora para outra. Tem situações na nossa vida que precisam que a gente tome atitudes, claro, mas esteja no lugar do milagre esperando a nossa oportunidade. Esteja no lugar do milagre para que na hora que a oportunidade surgir nós estejamos ali. Nem sempre a gente chega no lugar do milagre, o milagre já está pronto lá para a gente. Ela chegou até onde Jesus estava, mas teve que ficar ali rodeando o Senhor até que a sua oportunidade, dentro do propósito que ela colocou de tocar nas vestes de Jesus, até que chegou a oportunidade de ela fazer aquilo que se propôs a fazer. Nessa hora, meu irmão, persevera. Persevera. Não desista da sua fé, não desista de Jesus, não desista da sua igreja. Faça um convite a você que está nos assistindo, de repente está aí afastado da igreja. Será que já não é tempo de voltar, querido? Será que já não é tempo de nós estarmos juntos novamente? Será que já não é tempo de você estar junto da sua igreja? Será que não é tempo já de você voltar a conviver no meio da casa do Senhor, estar no local do milagre? Você, especialmente, que se afastou por diversos motivos, sejam quais forem, e aí não falo daqueles que se afastaram por causa de pandemia nem nada, mas você que se afastou de Jesus, se afastou da igreja por diversos motivos, será que não é tempo de voltar ao local do milagre? Será que não é tempo de voltar ao local da bênção, ao local do agir de Deus, ao local onde Jesus está se manifestando no meio do seu povo? Aquela mulher, ela fez isso. E o texto nos mostra que um milagre aconteceu. Aquilo que ninguém mais pôde fazer por ela, aquilo que ela tinha investido todos os seus recursos e nada tinha acontecido, aquilo que ela tinha investido, lutado por 12 anos e nada tinha mudado, imediatamente, de uma hora para outra, o milagre aconteceu. E a Bíblia nos diz que ela se sentiu curada, ela se percebeu curada. E isso, que foi algo maravilhoso. E eu quero encorajar você a crer em milagres ainda hoje. O nosso Deus, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, será eternamente o mesmo. Será que hoje, assim como o Senhor encontrou fé no coração daquela mulher, o texto diz isso, que ela foi salva pela fé, então aquela mulher creu. Será que hoje Deus também encontra nos nossos corações fé
para que as mudanças aconteçam, milagres aconteçam, coisas extraordinárias aconteçam nas nossas vidas. Não estou falando daquela fé, como é que eu posso dizer, uma fé simplesmente de que, uma fé, vamos dizer assim, que constata algumas verdades, como por exemplo, saber que Deus cura. Você saber que Deus cura, você crer que Deus cura é uma coisa. Todos nós cremos nisso. Você crê, Deus criou os céus e a terra, então você acreditar que Deus é poderoso para criar todo o universo e reger todo o universo, isso é muito bonito. Mas às vezes nos falta a fé para que o milagre aconteça em nós. Será que hoje você acredita que uma situação que se arrasta, no caso dessa mulher, há 12 anos, de repente pode ser na sua vida 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos, mais ou menos tempo, seja lá qual for, será que nós cremos que da noite para o dia, em um instante, como diz o texto, um milagre pode acontecer e essa situação se resolver? Será que nós cremos nisso? Essa deve ser a nossa fé, meu irmão. Essa deve ser a sua fé, minha irmã, nessa noite, ou seja lá qual for o momento que você está vendo esse vídeo. Uma outra coisa que eu aprendo nesse texto, além de ela ter tido fé para receber o milagre, é que o Senhor Jesus fez um milagre na vida dela e restaurou a vida dela nas áreas que precisava. Nós vimos no texto que aquela mulher estava doente, então ela foi curada no seu físico. Seja lá o que for que estava causando aquela hemorragia, foi resolvido. Então aquela mulher ali naquele momento recebeu saúde física. Você que está nos assistindo, eu quero que você creia nisso, seja lá qual for a sua enfermidade, independente do nível de gravidade, independente do nível de avanço que essa enfermidade já tenha chegado. Eu quero trazer para você uma palavra de Deus, e a palavra de Deus é: Jesus pode curar. Mas eu já sou terminal, o médico já disse que não tem mais jeito, o médico já disse isso e aquilo. Meu irmão, o médico é o médico, a medicina tem limites, mas o nosso Senhor Jesus, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Todo-Poderoso. Então seja lá qual for o nível, seja lá qual for o caso que você se encontre hoje, Jesus pode curar. Deus então também agiu na vida daquela mulher, nas suas emoções e sentimentos. O texto nos mostra que depois do milagre acontecido, Jesus podia simplesmente deixar que ela fosse embora. Mas ele falou: quem me tocou? E quando ela se apresentou a ele, o Senhor a tratou com carinho, a chamando de filha, e a recebendo como filha de Deus na salvação, dizendo que ela estava salva. E isso, para aquela mulher, o Senhor constatando a sua cura e a recebendo como filha de Deus, como filha do Senhor, tratando-a com respeito, tratando-a com amor, com afeto, também foi uma ação milagrosa de Deus nas suas emoções. Lembre-se que eu falei no início dessa mensagem, aquela mulher vivia isolada socialmente. As pessoas não conviviam com ela, as pessoas mais próximas dela não poderiam conviver com ela. Talvez o seu convívio, segundo alguns comentaristas dizem, era simplesmente com outras pessoas que tinham enfermidades que também precisavam ficar isoladas, como leprosos, por exemplo. Então aquela mulher que só vivia num ambiente de enfermidade, de dor e de sofrimento, ao ser trazida para frente, ali o Senhor foi e restaurou a sua vida emocional, restaurou a sua vida social. Ela poderia voltar para a sua casa. Ela talvez, se fosse casada, poderia voltar para o seu marido. Se tivesse filhos, poderia retornar para os seus filhos. E sabe Deus quantos anos tinham seus filhos? Talvez, se seus filhos tivessem 2 anos quando começou esse fluxo, agora já teriam 14 anos, já eram adolescentes. Então, ela poderia retomar o seu convívio social. Ela poderia retomar a sua vida espiritual. Ela poderia voltar a frequentar o templo, a adorar a Deus no templo, junto de toda a nação de Israel. Então nessa hora, meu irmão, eu não sei o que pode ter acontecido na sua vida emocional. Eu não sei quais os traumas você passou, seja na sua infância, seja na sua adolescência, seja na sua vida adulta, seja em que tempo tenha sido. E não sei quanto tempo esses traumas têm sido permanecidos na sua vida.
Mas eu quero dizer para você que Jesus pode operar um milagre nessa tarde, nessa noite, nessa hora que essa mensagem chega até você, e também pode curar o seu coração, também pode restaurar a sua alma. Nós vemos isso na Bíblia em diversos lugares, como a vida dos grandes exemplos, a vida de José, que foi vendido pelos seus irmãos, foi desprezado por eles, mas a Bíblia nos mostra que o tempo passou e Deus restaurou a vida de José, ao ponto de ele poder perdoar seus irmãos, receber seus irmãos e o seu pai de volta, cuidar da sua família lá no Egito, onde ele estava na época. Então nós vemos que Deus operou um grande milagre na vida de José e daquela família, curando os relacionamentos, curando a alma deles, curando o coração deles. Nessa tarde, nessa noite, nesse momento que essa mensagem chega até você, que Deus também cure a sua alma, meu irmão. Que Deus também restaure o seu ânimo. Que Deus também traga paz ao seu coração e à sua mente das feridas, das lutas, das decepções, das situações que você possa ter passado na sua vida, seja em que área for, de família, amizade, trabalho. Que Deus possa curar o seu coração, que Deus possa restaurar a sua alma. Esse texto também nos mostra que com a cura daquela mulher, aquele gasto com as suas enfermidades também foi resolvido. O Senhor também tratou com a vida financeira dela, para que ela pudesse prosperar novamente. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida também. Você que está nos assistindo, recebe essa palavra. Deus vai te prosperar novamente, meu irmão. Minha irmã, você que está aí, passou por dificuldades, passou por lutas, teve sua vida financeira afetada por diversas situações. No caso dessa mulher, foi uma enfermidade. Talvez você tenha enfermidades. Essa pandemia aí mexeu com a vida financeira de muitos de nós, mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus vai te prosperar novamente. Deus vai abençoar a sua vida financeira novamente. Deus vai abrir portas novamente para você. Deus vai trazer promoções de volta. Deus vai trazer clientes de volta. Deus vai restaurar a sua vida financeira, meu irmão, minha irmã. Receba essa palavra da parte de Deus. Nós vemos nesse texto isso acontecendo. O Senhor Jesus curando a vida daquela mulher, restaurando a sua vida social. Ela poderia voltar à sua vida e, consequentemente, poderia produzir novamente alguma coisa, consequentemente, poderia voltar a estar de volta ao seu convívio familiar e receber a ajuda da família, participar talvez de uma herança da família, eu não sei. Então, uma coisa que o Senhor Jesus mexeu, um milagre que Ele fez, a vida daquela mulher foi completamente restaurada. O seu ânimo restaurado, ela pôde talvez se sentir capacitada de novo a voltar a trabalhar, voltar a fazer as coisas. E quantos de nós não precisamos disso? Sair da depressão, sair do medo, sair daquele pavor que muitos de nós, da síndrome do pânico, que muitos de nós entramos por causa de pandemia, de tantas coisas, e de repente ter a nossa emoção curada, ter a nossa alma de volta ao seu sossego, à sua paz, para que nós possamos retomar nossas vidas, possamos crescer, possamos prosperar novamente dentro do plano e do projeto que Deus tem para nós. Então, não sei que essa mensagem chega até você agora, como nós ouvimos até na mensagem de domingo, ontem, do nosso pastor Roberto. Ele se pregou sobre o Salmo 13. É hora da gente parar de reclamar, de murmurar, de se queixar, de ficar falando, pandemia, pandemia, pandemia. Vamos deixar isso para lá, vamos parar de reclamar, vamos parar de fazer isso e vamos prestar atenção com nossos ouvidos agora. Porque na vida daquela mulher, se ela ficasse reclamando da sua situação, talvez ela não conseguiria perceber ou ouvir o que alguém falou próximo a ela acerca de Jesus, dizendo, Jesus está passando por aqui. Quando a gente fica falando e reclamando, a gente não ouve direito. E o que Deus tem para nós, querido, como a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. Então, vamos parar de reclamar.
E vamos ficar com nossos ouvidos atentos, porque uma palavra de vitória já está chegando para você hoje, daqui a pouco outra palavra de vitória, Deus vai trazer uma direção, daqui a pouco vem uma oportunidade, e aí a gente pode viver aquilo que Deus tem para a gente. Enquanto a gente ficar reclamando, a gente vai ficar junto com aquela mulher lá no lugar distante, lá fora. Quando a gente ouve, quando a gente está atento àquilo que Jesus está falando conosco, nós temos a oportunidade de tomar uma atitude, de fazer alguma coisa e receber um milagre que vai mudar as nossas vidas completamente. E é esse o plano de Deus para você nessa noite. Então quero, nessa hora, em primeiro lugar, orar por você que está nos assistindo e quer se achegar a Jesus, quer entregar a sua vida ao Senhor. Muitos de nós, queridos, passamos por aflições, e essas aflições é o que Deus usa para nos atrair de volta para Ele. Quero encorajar você, então, que quer entregar sua vida a Jesus. Quero encorajar você que está aí nos assistindo e você já foi membro de alguma igreja, ou talvez até da nossa igreja, está nos assistindo, está afastado, está aí doente, seja física, seja emocionalmente. Eu quero dizer para você, querido, ninguém ficou curado ao se afastar de Jesus, ninguém ficou bem ao se afastar de Jesus. Então eu quero te convidar, te encorajar nessa hora a você voltar para a casa do Pai. Faça essa oração junto comigo, diga, você que está entregando sua vida a Jesus, você que quer voltar para a casa de Deus, você que quer se reconciliar com Cristo, faça essa oração junto comigo, diga, eu, nessa hora, entrego minha vida ao Senhor Jesus e o recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, enche-me do teu Espírito e restaura a minha vida. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar orando. Nós estamos num propósito de oração aqui na nossa igreja. E eu quero abençoar você, orar por você nessas 3 áreas que nós falamos aqui. Cura física, cura emocional e bênçãos financeiras. Então feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai, no nome de Jesus, tem muitos que estão nos assistindo nessa hora e estão enfermos. Ou querem, junto comigo aqui, interceder e orar por pessoas que estão enfermas. Nós queremos levantar clamores nessa noite, nessa hora que essa mensagem está chegando até nós. Nós queremos levantar clamores, Deus, por pessoas que estão internadas, estão aí em hospitais, estão nos CTIs, pessoas que talvez o médico até já tenha dito que não tem mais esperança, pessoas que estão aí em tratamentos, pessoas que estão em tratamento não só em hospitais, mas também em casa. Oh Deus, enfermidades que o médico disse, você vai cuidar disso a vida inteira. Nós queremos num Deus de milagres, Deus. E nós te pedimos que o Senhor faça um milagre nessa hora, curando pessoas, restaurando vidas. Oh Deus, no nome de Jesus, tirando do CTI, fazendo levantar da cama, restaurando a saúde física de cada um de nós, restaurando, Pai, o corpo físico de cada um de nós. Senhor, ainda que seja um tumor, um cálculo, uma pedra, ainda que seja um mau funcionamento de um órgão, nós cremos num Deus de milagres, Pai. A Bíblia não se preocupou em explicar qual era o real motivo daquela mulher ter um fluxo de sangue, mas a Bíblia nos deu a garantia de que foi curado. Não sei se foi um órgão só, se o Senhor teve que curar vários órgãos, mas uma coisa eu sei, ela ficou curada naquela hora. Ó Deus, eu não sei quantos órgãos o Senhor vai ter que tocar, eu não sei no que o Senhor vai fazer, mas que nessa hora pessoas sejam curadas, que nessa hora pessoas sejam restauradas, que nessa hora um milagre aconteça. Colocamos a nossa vida emocional, Pai. Nessa eu acredito que todos nós somos atingidos, porque todos nós temos nossos conflitos, as nossas dores emocionais. E eu te peço então, Pai, vem com o teu poder curando a nossa alma também. Ó, meu irmão, minha irmã, ouça o Senhor Jesus nessa hora te chamando de filho. Ouça o Senhor Jesus nessa hora te chamando de filha. Você que se sente rejeitado, repudiado, você que diz assim, eu não me sinto parte. Deus, no nome de Jesus, que essa pessoa sinta agora o seu amor, sinta agora o seu perdão, sinta agora o Senhor a chamando de filho, de filha e a recebendo como família de Deus. Pai, Deus, cura a nossa alma das aflições.
Quantas pessoas aí que estão afastadas das igrejas, porque foram feridas dentro da igreja, Pai, e hoje pregam até contra a igreja. Que nessa hora essas pessoas também sejam curadas na sua alma. As feridas que foram geradas, seja lá por quem for, por que motivo for. Eu não quero falar sobre isso, porque tem abrange muitas coisas, mas eu quero falar sobre milagres, Pai. Eu sei que o Senhor pode curar a nossa alma, de termos sido feridos, de termos sido esquecidos, de termos sido desprezados, ofendidos, seja lá o que tenha acontecido. Eu sei que o Senhor pode curar a nossa alma, Pai. Então cura a nossa alma nos relacionamentos que possamos ter tido na igreja, na família. Quantos traumas nós ouvimos quando nós vamos trabalhar com pessoas. Nós ouvimos traumas de infância, traumas de adolescência, dos namorados, das situações, Pai, relacionamentos afetivos. Vem com o Teu poder curando nossos corações, Deus, dessas situações, circunstâncias. Porque nós queremos ser livres para adorar o Senhor, queremos ser livres para Te servir, queremos ser livres para Te agradar. Cura também, Deus, a nossa vida financeira, com a nossa alma, com o nosso corpo físico restaurados. Nós temos melhores condições de prosperar, Pai. Então prospera o Teu povo, abençoa o Teu povo. A Tua palavra nos diz que o Senhor abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida sobre aquele que é fiel, sobre aqueles que são os Teus filhos. Então, Pai, abençoa os Teus filhos, abre portas de promoção. Quantos estão fazendo aí concursos, fazendo provas para ingresso em faculdades, em cursos, em mestrados, em doutorados. Vai abrindo portas para os Teus filhos crescerem. Quantos estão fazendo aí processos seletivos de emprego, processos seletivos de promoções, de crescimento já nas suas próprias carreiras, nas suas empresas. Abençoa o profissional liberal, Pai. Ó Deus, abençoa o empreendedor no meio do Teu povo. Abençoa as empresas dos Teus filhos. Abençoa, Pai querido, no nome de Jesus, como diz a Tua palavra, tudo aquilo que José se propunha a fazer, o Senhor abençoava. Tudo aquilo que ele botava as mãos, ou seja, que ele trabalhava, o Senhor prosperava. Abençoa o Teu povo, Pai, com prosperidade. O Senhor diz na Tua palavra que o Senhor se alegra com a prosperidade do Teu povo. Então abençoa com prosperidade o Teu povo. Supra as necessidades do Teu povo. Assim como esse milagre que aconteceu na vida daquela mulher estancou não só o sangue, mas estancou também todo o dinheiro que estava indo nesse tratamento. Que o Senhor venha trazer também, venha estancar também, Pai, todo gasto excessivo e venha trazer um tempo de provisão, de prosperidade, de abundância sobre os Teus filhos. Assim nós oramos, entregando nossas vidas e essas situações e circunstâncias nas Tuas mãos e Te agradecendo no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos continuar nesse propósito de oração, de clamor, porque Deus tem cura para nós, Deus tem saúde emocional para nós. Jesus veio para nos dar a paz, e a paz que o mundo não pode dar. Deus pode nos dar paz para o coração, paz para a nossa mente, as nossas emoções, para que nós possamos estar saudáveis, não só fisicamente, como também emocionalmente. Isso é uma questão do nosso tempo. Antigamente não se pensava tanto em saúde emocional e hoje tem se pensado tanto, porque temos visto quanto isso influencia na nossa vida. Então Deus tem saúde. Jesus, sempre sendo precursor das coisas, Ele não só trouxe saúde física para nós, mas Ele veio também para nos dar saúde emocional. Que a bênção de Deus venha sobre nós, nos prosperando e trazendo toda a provisão necessária. Deixo aqui o nosso convite para que você esteja em um dos nossos cultos. Deixo aqui o nosso convite para que você que entregou sua vida a Jesus, você que está se reconciliando, se você é da nossa igreja, você que está se reconciliando, claro, já é da nossa igreja, volte para as nossas igrejas, volte para os nossos cultos. Temos sentido a sua falta. Você que está entregando sua vida a Jesus, se você não tiver nenhuma igreja, se você não tem uma igreja perto de você, faça da nossa igreja a sua igreja, faça da nossa igreja a sua família de fé. Queremos receber você, venha estar nos nossos cultos, queremos receber você, dar um abraço em você, te apresentar o nosso pastor e assim te ajudar nessa caminhada de fé que você tem pela frente. Que Deus continue sendo conosco,
Que Deus continue cuidando de nós. Que Deus continue nos dando saúde. Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente.